É uma vergonha o que nós estamos fazendo para depois pedir respeito à sociedade brasileira. Se não quer, vamos aprovar no dia de hoje ou amanhã um dispositivo onde se proíbe utilizar o fundo partidário para eleição. Aí eu quero ver se não vão querer aprovar o fundo eleitoral. Você não pode sair de um fundo bilionário, onde você tinha um financiamento empresarial bilionário, e você migra para um financiamento público bilionário. Quero voltar aqui em 2019 e preciso de ajuda, de recursos públicos para defender as minhas posições ano que vem. Tem gente se escondendo aí, mas que está de olho na aprovação desse refis, legislação em causa própria, como já se disse aqui. Esse é um tipo de destaque hipócrita, que quer criminalizar quem tem mandato. Como nós vamos garantir este benefício a alguns empresários e a outros não, só porque eles detêm mandato? Em uma sessão que durou mais de 10 horas, foi aprovado um fundo público para o financiamento de campanhas eleitorais. O relatório do deputado Vicente Cândido, que cria regras para o funcionamento do fundo, também foi aprovado pelos deputados. A proposta, no entanto, provocou muita polêmica em plenário. Registro aqui as minhas frustrações de não ter podido ter um texto mais adequado onde pudesse convencer o Congresso Nacional de uma reforma política mais ousada, à altura do que o Brasil precisa e merece nesse momento. Peço, então, desculpas, para a sociedade, para os membros aqui e para as frustrações todas. De uma forma geral, muita expectativa de muitos líderes, de muitos deputados e deputadas, onde a gente pudesse ter um texto mais amplo, que contemplasse aí os vários sentimentos, que fosse o sentimento médio aqui dessa casa. Estamos votando hoje aqui um texto muito reduzido, muito enxuto, para evitar o mal maior, para que as eleições de 2018 não corra o risco que correria sem essas normas que nós vamos aprovar, tanto no texto da Câmara, no complemento com o texto do Senado, que virá logo em seguida. A questão do financiamento público de campanha, sob o formato de um fundo com recursos tirados de verbas de emendas parlamentares, senhor presidente, vai significar uma redução do orçamento dos estados, dos municípios, nas áreas onde estão havendo cortes absurdos e contingenciamentos, inclusive na execução orçamentária do presente exercício orçamentário. Senhor presidente, a sociedade não vai entender. A sociedade vem repudiando desde o início do processo de discussão dessa matéria pela comissão especial, exatamente porque a imagem do Congresso Nacional, a imagem dos políticos brasileiros, a forma como essa casa funciona de costas para a sociedade, indiferente aos problemas que a população enfrenta, é mais um fator que vai contribuir para aumentar a indignação, o desprestígio e o repúdio da sociedade de conseguir entender, não vai entender. Eu estive na Alemanha, uma democracia madura, e lá, para que não se crie partidos do Estado, partidos unicamente governamentais, só recebe subvenção do governo alemão os partidos que recebem doação privada. Para cada euro recebido privado de empresas e de pessoas, o partido recebe 43 centavos de euro para financiar a sua vida
política e a sua campanha. Tanto defendo e continuarei defendendo. Acredito que esse modelo que está sendo votado hoje, que ficou como única alternativa viável para as eleições de 2018, não é um bom modelo, mas nós vamos votar favorável porque é a única solução que existe para dar oportunidade àqueles que não têm recursos ilimitados poderem disputar a eleição. O Partido Verde entende que criar um fundo para financiar campanhas é extremamente complicado nesse momento, porque nós não temos como ampliar o financiamento para a saúde, nós não temos como ampliar o financiamento para a educação, nós não temos como ampliar financiamento para as políticas públicas. Então, criar um fundo para financiar campanhas é algo extremamente difícil para a sociedade brasileira aceitar. Mesmo com o texto já aprovado, alguns deputados exigiam que a votação fosse refeita, dessa vez nominalmente, com a identificação do voto de cada deputado no painel eletrônico. Com os ânimos exaltados, os deputados protestavam, provocando tumulto no plenário. É uma vergonha o que nós estamos fazendo para depois pedir respeito à sociedade brasileira se nós não nos respeitamos e nem respeitamos a sociedade que está lá fora. Pedindo tanta coisa e está querendo enviar um fundo com essas composições. Agora, por último, vem alegar que não tem tempo para conferir as assinaturas. Ora, senhoras e senhores parlamentares, não há tempo para conferir as assinaturas? Quando tem, dá tempo para tudo. Começou-se a votação do projeto do deputado Vicente Cândido, quando nem estava distribuído para todos ainda. E agora que nós pedimos simplesmente para que a votação seja nominal, para todo mundo deixar a sua digital. A digital foi deixada na votação do requerimento de votação nominal. Eu votei sim para que fosse nominal, para que o povo brasileiro pudesse nesse momento saber como vota o seu representante aqui em Brasília. O que mais incomoda é que estão fazendo essa luta, esse pugilismo dentro do plenário para transformar em crime o que não é crime. Há uma transparência aqui dentro de se votar um fundo público de campanhas mais baratas para que o povo controle algo que é democrático, que é financiamento de campanhas para a democracia brasileira. Eu queria ter visto essa coragem toda para impedir rasgar a CLT aqui dentro. Queria ter visto essa coragem toda contra o impeachment para evitar um golpe nesse país. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Agora, para impedir um fundo público de campanha, eu vejo essa coragem toda aqui de brigas, socos e tapas. Queria ver essa coragem toda para impedir tirar direitos dentro desse plenário. E isso eu não vi. A Câmara dos Deputados fazer uma votação simbólica, quando nós tivemos pelo menos metade do plenário levantando a mão e se posicionando contrário a esta questão. Por isso, nós aqui, mais uma vez, utilizando o que o nosso partido defende, o PPS defende desde o início que nós tenhamos campanhas com teto menor, menores gastos, sem financiamento privado, mas sem financiamento público da eleição, sem um fundo específico para a eleição, ainda mais um fundo que vai tirar esses recursos de emendas de bancada, que são utilizadas pelos governos do Estado, pelos municípios e que certamente, empenhadas na campanha, deixarão de ter os investimentos que a população espera. Nós tivemos duas nominais antes dessa. Nós vamos guardar os nomes de quem se posicionou aqui fugiu de botar no voto, não adianta. Tá contra, vai prestar conta. E eu voltarei aqui depois da eleição do ano que vem para ver quem dos ilustres senhores que vieram contra aqui e pegaram o dinheiro do fundo para financiar suas campanhas. Eu vou Todos que estão aplaudindo é porque estão com medo. Todos que estão aplaudindo Vossa Excelência é porque estão desesperados. Não sabem como vão fazer campanha ano que... Na minha terra, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Eu estou defendendo aqui a minha posição. Eu não tenho coragem
eu não me escondo em nenhuma posição. E quero dizer a todos vocês, defendi na comissão, defendi aqui diversas vezes e acho o fundo mais do que necessário, porque nós estamos impedidos de pegar doação de pessoa jurídica e eu não tenho condições de financiar a minha campanha. E quero concorrer de novo, porque fiz uma série de projetos nessa casa que estão tramitando, que eu sei que são muito bons para o futuro do Brasil. Quero voltar aqui em 2019 e preciso de ajuda, de recursos públicos para defender as minhas posições no ano que vem. E não me escondo, senhores. Tem partidos aqui que vêm com o discurso para a rua, que é contra o fundo eleitoral público. São os mesmos que guardam dinheiro todo mês, e aí tem 3, 5 milhões para cada deputado para poder gastar na eleição. E não fazem partido, não apoiam os deputados estaduais, não apoiam seus governadores, nem presidente, nem nada. Ou seja, partidos exclusivos para poupanção, para bancar deputado federal. Essa que é a verdade. Então, se não quer, vamos aprovar no dia de hoje ou amanhã, senhores deputados, um dispositivo onde se proíbe utilizar o fundo partidário para eleição. Aí eu quero ver se não vão querer aprovar o fundo eleitoral. É muita hipocrisia. Se é contra utilizar dinheiro público, o fundo eleitoral, lembre a população que é quase 1 bilhão de reais. Vocês que estão dizendo que são contra tirar o dinheiro da educação e da saúde, talvez você que está em casa vá lá ver que são os mesmos que votaram a PEC 55, que congelaram o dinheiro da saúde e da educação e liberaram dinheiro para banco. Aí agora vem falar de não gastar dinheiro público. É muita hipocrisia. A sessão prosseguiu com a votação do projeto do Senado, que prevê um montante de cerca de 1 bilhão e 700 milhões para as eleições de 2018. Na realidade, o que sempre ocorreu é que o poder econômico colocou bilhões de reais, que são do povo brasileiro, deputada Jandira Fegali. Porque quando a JBS derrama milhões de dinheiro em campanha, ela derrama para obter vantagens, privilégios e para alimentar redes de corrupção que fazem escoar, aí sim, o dinheiro que falta para a saúde, para a educação e para outras áreas. Para que o povo brasileiro tenha noção dos números, o orçamento da saúde do país é em torno de 100 bilhões de reais. O orçamento da educação do país é em torno de 100 bilhões de reais. E nós estamos aqui falando de um fundo público em torno de 1 bilhão. Agora, um dos argumentos centrais que eu quero dividir com este plenário, para pedir o apoio do plenário, é o seguinte, deputado Edmilson: como é que numa democracia, o trabalhador da fábrica, o camponês, o agricultor familiar, vai poder concorrer a deputado se a campanha custa 2.500.000 e ele teria que pedir dinheiro para os seus amigos e colegas de trabalho? Paremos com a hipocrisia e com o cinismo. Financiamento empresarial de campanha eleitoral é o pior dos mundos, é claro. Nós já sabemos disso, a sociedade brasileira já sabe disso. Historicamente, nós sempre defendemos o financiamento público de campanhas eleitorais, mas não o fundo articulado por Romero Jucá, esse fundo. É esse fundo articulado por Jucá que nós não aceitamos, porque você não pode sair de uma realidade de um fundo bilionário, onde você tinha um financiamento empresarial bilionário e você migra para um financiamento público bilionário, com um processo, inclusive, de discussão
para favorecer os grandes partidos da ordem. É também isso que está em jogo. Se quiserem fazer uma discussão de financiamento público de campanha, com adequações ao fundo partidário, com uma discussão ampla com a sociedade brasileira, com entidades da sociedade civil organizada, fazendo a discussão de que valor será esse, a gente topa e quer fazer essa discussão. Agora, está claro, e todos nós sabemos disso, que essa proposta que está apresentada é injeção de gasolina no projeto PMDB e na coalizão governista. E repito, principalmente nos grandes partidos. Essa casa hoje tem uma oportunidade ímpar de mostrar à sociedade que nós também fazemos política nesse país igual a outros países. Não há país algum, e se pode pesquisar, onde não exista ou financiamento privado ou financiamento público. O financiamento privado foi proibido pelo Supremo. E acredito que nós não temos condições hoje de ter financiamento privado pelo que nós estamos vivendo. Mas o financiamento público é sim um passo que nós damos para implementarmos de vez a democracia nesse país. Eu sou contra o fundo. O PRB é contra o fundo. Nós somos a favor da sociedade. Nós entendemos que o Senado errou. O Senado está querendo pegar recursos no momento em que o Brasil tem uma capacidade baixíssima de investimento, recursos inclusive de emendas parlamentares, de emenda de bancada, que serve para pouquíssimos investimentos, ainda pouquíssimos investimentos que existem, pegar esses recursos para financiar a campanha política. Ora, esse recurso é indispensável? Claro que não. Se fosse indispensável, as eleições municipais do ano passado, para prefeitos e vereadores, não tinham sido viabilizadas. Por que a eleição municipal pode se realizar sem esse fundo e as eleições gerais só se viabilizam, só pode ser realizado se existir o fundo? Claro que não. Ora, é preciso que garantamos recursos, não necessariamente para a eleição. Não. Que a gente garanta recursos para áreas estratégicas da sociedade que estão a reclamar uma ação firme do governo. O plenário concluiu a análise da medida provisória que promove renegociação de dívidas com a União. Os deputados aprovaram mudança proposta pelo PT, que retira a possibilidade de parcelamento de dívidas eleitorais ou relativas a acordos de leniência, como, por exemplo, dos investigados pela Operação Lava Jato. O ex-senador Luiz Estevão fez um acordo com a União para pagar as dívidas que foram atestadas, a sua responsabilidade acerca delas, de negócios que foram constatados enquanto negócios ilícitos. Pagou 350 milhões. 350 milhões. Já pagou 350 milhões. Se não há esse destaque para que as dívidas que estão sobre responsabilidade da Procuradoria-Geral da União, para que essas dívidas se excluam do processo de renegociação, o ex-senador poderia simplesmente requerer de volta o que já pagou, porque as condições para o pagamento seriam renegociadas. Esta é a fala do procurador do Tribunal de Contas da União. Quando se retira as dívidas que estão sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da União, está se retirando as dívidas que são devidas à União, dívidas diretas. Nós estamos incluindo aí dívidas eleitorais, mas estamos incluindo as dívidas, ou seja, que foram frutos dos acordos de leniência, das operações de combate à corrupção, que atestaram o volume da corrupção e que onde foram firmados acordos para que aqueles
que lesaram os cofres públicos possam devolver estes recursos para a própria União. Nós entendemos que é uma medida absolutamente com falta de critério, inclusive constitucional. O que houve já na repatriação, eu não ouvi ninguém aqui falar e em busca de quem teve dinheiro repatriado. A isonomia de ocultação de quem repatriou, não houve essa preocupação, só foi pertinente exclusivamente, eu não tenho dúvidas que parentes de deputados, agentes públicos e políticos podem e devem aderir a refis se por acaso tiverem necessidade. E vou fazer um paralelo aqui com aquela lei da repatriação, que nós excluímos os parentes consanguíneos e afins de agentes públicos. Nós excluímos, pura e simplesmente. Não me impressiona a divulgação de listas do que se passou em relação ao refis e parlamentares. Não havia essa norma, não havia vedação. Então nós podemos sim ter o voto dos parlamentares a favor deste destaque do PSOL? Podemos. Por quê? Porque a partir de agora é que vai valer a norma. Isso não condena aqueles que no passado, sem a norma, sendo parentes de parlamentares ou sendo parlamentares, fizeram refis. Mas a partir de agora existirá essa previsão. Esse projeto de lei de conversão, ele é muito ruim. Não apenas por ser o 25º refinanciamento de dívidas empresariais desde o ano 2000. Há empresário aí que vai rolando, sai de um refis, entra em outro. Mas ele abriga empresas que praticaram corrupção, com uma mudança sutil no texto, e agora a gente tem a oportunidade de reduzir dano, aprovando a emenda do deputado Jorge Sola, com o destaque que nós do PSOL fizemos, para que parlamentar não seja beneficiário. Tem gente se escondendo aí, mas que está de olho na aprovação desse refis, dessa conversão, nos termos em que ela está colocada, que são indecentes, indignos, legislação em causa própria, como já se disse aqui. Esse é um tipo de destaque hipócrita, que quer criminalizar quem tem mandato. Até quando nós vamos viver de hipocrisia neste país? A Constituição Federal fala que todo cidadão, todo brasileiro, ele tem os mesmos direitos. Como nós vamos garantir este benefício a alguns empresários e a outros não, só porque eles detêm mandato? Isso é uma hipocrisia. Quero dizer que o Democratas vota com muita consciência, não. Nós precisamos que a classe política se dê respeito. Aqui não só tem bandidos, não. Tem gente séria neste parlamento, que é empreendedor, que gera empregos, que tem empresas e negócios. Não é meu caso, mas para quem os tem o meu respeito. O voto é não. Empresas que perderam 2/3 do seu faturamento e na hora de pagar os funcionários suas despesas acabaram deixando os tributos porque não tinham como pagar. Taxá-los todos agora como vigaristas, como mau caráter, tentar desmoralizar o parlamento porque alguém aqui deve... É claro que não. A economia brasileira levou empresas ao desespero geral. O refis é para recolocar essas empresas em condição de empregar outra vez, de produzir outra vez, de gerar emprego e renda. Dados oficiais nos mostram que 85% das empresas ativas no Brasil estão enfrentando a crise, não têm dívidas inscritas com a União. Portanto, há 15% de empresas, que são exatamente as maiores empresas, que reforçam essa cultura, que por outro lado é reforçado pelo Estado brasileiro, inclusive pelo Congresso, a cultura da inadimplência, sempre esperando um novo refis para não cumprir suas obrigações com o fisco. 94% das pessoas físicas também não precisam de refis. Apenas 6% daquelas pessoas que são base de um argumento de que esse refis é para favorecer as pessoas físicas que têm alguma atividade informal. Mentira. Portanto, o que nós estamos aqui debatendo é um projeto em favor dos interesses de uma minoria e de muitos poderosos. Justiça seja feita. Nós temos o artigo 225, que garante a liberdade de expressão. Nós temos o artigo 217, que fala dos direitos da criança.
Não dá para proteger criminoso, pedófilos. Não dá para dizer que é arte mesmo. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O Museu de Arte Moderna tem classificação indicativa de quem pode e quem não pode ver a performance. A performance não inclui crianças. E a mãe que levou a filha, levou deliberadamente por escolha dela, porque assim ela o educa. É lamentável que Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenha, permita que a linguagem da política seja substituída pela linguagem da violência e da incitação à violência e da desonestidade intelectual aqui dentro desse plenário.